antes de você saber o nosso nome, a nossa identidade, você já olhou para os nossos corpos. Aonde então, isso? O nosso corpo, Como ele é seu vem nome, antes da querido? identidade. Como é o seu nome? Eu vou falar o seu nome. O meu nome eu Tá? sei. Luiz Agora, veja só. Augusto Targino Você está Galamba tentando. Fernandes. Você está tentando ter uma Você sessão de diz terapia. que você é especialista em psicologia? Você tem CRP? Cara, eu não tô acreditando como esse conteúdo é ruim. Ele foi até criado de um jeito interessante, só que ele foi mudando e ficando sujo, foi ficando denso e um consumo meio poluído, assim. Por coincidência, esse Um Contra Todos está viralizando agora no Brasil, só que pra mim tá sendo lixo, lixo e mais lixo. Eu vou tentar explicar por que, na minha opinião, esse formato de conteúdo que tinha tanto potencial tá virando esse esgoto humano. Tá pesado, hein? Mas antes, já dê o like no vídeo e se inscreva para emergir. Eu gosto sempre de contextualizar, trazendo um embasamento de alguma teoria, seja de roteiro, filosófica, para aí ficar mais rica a nossa conversa. E um ponto que me veio à mente com tudo isso foi o método socrático de conversa, de debate, que esse método era um jogo entre duas ou mais pessoas de pergunta e resposta, onde eles tinham o objetivo de chegar cada vez mais perto da verdade. E aí já vai o primeiro plot. Não era um debate para ganhar, mas sim para os dois entenderem mais sobre o assunto. Sócrates se colocava como alguém que não sabia e como um aprendiz entre ele e o interlocutor. Na Grécia Antiga, a discussão era vista como um exercício mental e um caminho para a evolução coletiva. Eles basicamente treinavam a humildade entre eles, porque eles tinham a consciência que ninguém tinha todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas, é totalmente o oposto do que tá acontecendo agora, pô. Sei lá, me empolguei. E aí que eles criavam um espaço seguro para testar ideias sem medo de errar. Hoje em dia a gente tem medo, a gente tem opiniões que não são mudadas e jamais a gente colocaria uma ideia nova só para não correr o risco de estar errado. E agora eu vou te dar exemplo de 3 técnicas de argumentação que eles tinham na época e para você ver o intuito genuíno delas. Por exemplo, eles tinham a maiêutica, que eu acho que é mais famosa, que era basicamente fazer perguntas para o interlocutor descobrir as próprias respostas. Tinha também a técnica de ironia socrática, que era basicamente você fingir ignorância para aí o outro conseguir explicar de uma forma mais profunda e testar conhecimento. Totalmente o contrário do que acontece hoje em dia, que as pessoas querem falar que sabem demais e não podem falar que não conhecem sobre algo, elas têm que ser um chat GPT da vida. E outro termo que eles usavam era refutação gentil. Olha esse nome, refutação gentil, que era basicamente conversar com a outra pessoa enquanto ela soltava os argumentos dela, você tentava contrapor esses argumentos, mas de uma forma construtiva para as duas partes. Então ela ouvia o argumento e inseria uma contra-argumentação, ouvia o argumento e inseria uma contra-argumentação. E com isso eles exerciam muito essa escuta ativa, a fala, mas a escuta ativa, tendo um debate riquíssimo. Agora ouve isso para ver se um está escutando o outro. Que lugares? Então, Qual lugar um que você não pode entrar? Me fala. Existe um Qual lugar é ciclo. privado para você? Eu estou te falando. Não, você não tá falando. Você tá contando um desabafo. Você tá desabafando. E aí a gente cai milhares de anos depois nesse mundo que a gente está agora, onde a gente não escuta um ao outro, onde a gente é ignorante sobre assuntos, onde a gente não quer saber a opinião do outro e a única verdade que existe é a nossa e o nosso ego é o mais importante. E a gente vive nesse mundo tão dividido, né? Porque a gente tem que ser totalmente binário, 0 ou 1, Lula ou Bolsonaro, azul ou vermelho, porque é tudo sobre um ou outro. E se você escolhe um dos lados, todo o resto tá errado, todo o resto ou tem que ir pro inferno ou tem que ir preso, sendo que na verdade muitas vezes a gente só está sendo desrespeitoso com o outro. E parece que a internet deixa isso tudo mais sujo. As redes sociais que tem o algoritmo, que é uma inteligência, sendo que a gente quer o ego e quer resultados que às vezes nem é financeiros, é resultados de status nas redes sociais, e para isso muitas vezes jogam sujo somente por likes. E aí o que muitos falam de lacração, né? Está lacrando só para ter likes, mas o que eu acho é que essa lacração ocorre dos dois lados dessa moeda, tanto do lado que tem essa questão da cultura woke contra o lado que é contra. Os dois tentam lacrar, até o que fala que o outro só fica lacrando, ele também lacra
esse negócio todo de lacração é somente para chamar atenção. Só que aí, entrando nesse formato em específico, tinha um formato que já é de anos atrás, que aqui no Brasil chegou nesse canal Sputnik, mas provavelmente também tinha na gringa, que eu considerava esse talvez um debate um pouco mais saudável, assim. Primeiro que era 1 contra 1, e aí tinha muito mais tempo para ouvir e falar, e parece que era um ambiente de mais respeito, não totalmente, mas havia uma troca mais sincera entre os dois. Só que aí a rede social tá cada vez mais querendo quantidade, para tudo nas redes sociais, quanto mais melhor. E aí na gringa começou esse 1 contra 20, 1 contra 30, que é nível de thumb, nível de primeira embalagem do formato, atrai a pessoa que não conhece e quer saber 1x contra 30y, sendo que eles são contrapostos. Por exemplo, um detento vezes 30 policiais. Eles têm o yin yang e essa bipolaridade para chamar a atenção. Só que com essa quantidade que parece injusta, mas quando a gente vai ver na prática, é um especialista contra 30 que não sabem, mas na verdade tá todo mundo só lacrando. Mas aí que tá, começou até com uma ideia legal, assim, tinha um grande potencial de ser algo até rico, assim, uma conversa rica de aprendizagem, de tanto para as pessoas envolvidas quanto para o público que assiste, mas na verdade agora que eu fui assistir de fato, eu não consegui terminar de assistir, eu vi que é uma grande poluição, assim. Ambos os lados, eles não ouvem o outro, ambos os lados não deixam o outro falar, e aí tá, o especialista, ele tem um poder maior do que a outra pessoa que tá do outro lado e ele não deixa ela falar. Você tem um grande problema de não ouvir as pessoas, e eu queria falar. Mas se eu for falar dos teus problemas aqui agora também... Sim, meu amor, mas eu estou falando que a autoestima é muito importante. Não, claro. Para todas as mas pessoas. Mas cura diabetes. Ele corta ela o tempo todo porque ele quer se impor, e aí eu não tô falando só desse caso específico, teve outros casos também, e aí vira um debate ruim, pesado, que não chega a lugar nenhum, que é totalmente contrário àquilo lá que eu falei do Sócrates no início. E pra mim, como um grande fã do YouTube, assistir esse conteúdo, eu fiquei um tanto decepcionado, assim. Há uma tendência atual do YouTube estar indo cada vez mais pra televisão, então há formatos que são de plano mais aberto, parecendo essa linguagem televisiva, e tem até alguns, por exemplo, daqueles caras que eu acho fenomenal, porque tem todo um roteiro de curiosidade pra você descobrir quem é a pessoa no final, mas esse roteiro pra mim é um roteiro meio perdido, e tem personagens que foram construídos somente porque eu falei de lacrar. Mas, assim como eu falei da TV, houve programas na TV também bem ruins que deram sucesso, talvez esse infelizmente seja um deles. Eu gostei demais que o outro vídeo teve todos esses comentários, deixando essa discussão mais rica e várias pessoas dando as suas opiniões de forma aberta, e gostaria principalmente desse aqui que isso acontecesse novamente. Então comente a sua opinião, se você concorda, discorda de mim, traga argumentos, traga pontos que você acha importante para essa discussão. Curta esse vídeo para chegar a mais pessoas e se inscreva para Emergir.